Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre a dúvida lhe serve? E para começar a falar sobre essa pergunta, eu quero começar a te contar uma história sobre paradigmas que provavelmente você já escutou na sua vida. Mas vamos aqui relembrar, porque relembrar é viver, não é não? E antes de começar a falar dessa história dos 5 macacos, será que agora você lembrou? Eu espero que esse podcast, espero que você esteja bem, sabe? Feliz. E eu quero compartilhar com você esse paradigma dos macacos, dos 5 macacos, para a gente poder bater um papo aqui sobre a questão da dúvida. Então, vamos ver lá se a história que você lembrou realmente é que eu vou contar aqui. Numa experiência científica, um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No meio, uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia na escada para pegar as bananas, os cientistas jogavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros pegavam e batiam muito nele. Porque, vinha um jato de água fria. Mas um tempo depois, nenhum macaco mais subia as escadas, apesar da tentação das bananas. Então os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A primeira atitude do novo morador foi subir, obviamente, a escada, mas foi retirado pelos outros que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não subia mais as escadas. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado e o mesmo ocorreu. Um quarto e afinal, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas então ficaram com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho de água fria, continuavam batendo naquele que tentasse pegar as bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que eles batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. Será que você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida? Numa empresa? Por que vocês fazem assim? Eu não sei, mas sempre foi feito assim. E por isso, a pergunta do podcast: a dúvida lhe serve? Você tem se questionado sobre os paradigmas estabelecidos em seu local de trabalho e na sua vida pessoal? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente recebe esses paradigmas e aí a gente acredita que eles são verdades absolutas e a gente esquece de ter a dúvida, de gerar esse movimento da dúvida. Mas por quê? Por que será que é assim? Por que aqui é sempre assim? O que aconteceu no passado? Por que não pode ser diferente? E é interessante a gente questionar, porque o questionamento faz a gente pensar fora da caixa, faz a gente se perguntar e entender que é possível ser diferente, que é possível que aquilo possa ser alterado. Só que muitas vezes na nossa vida, o que a gente faz é manter esse paradigma. É acreditar que ele é uma verdade absoluta e é o melhor pra gente, e por isso automaticamente a gente mantém, sem se questionar, sem gerar essa dúvida, que é tão importante pra gente conquistar novos movimentos, pra gente poder ir pro novo. Então, meu povo, reflitam.
Pensem se realmente vocês têm agido muitas vezes dessa forma. Acreditado em algo que foi passado, muitas vezes passado de qualquer forma, e você simplesmente aceitou, sem questionar, sem perguntar. E é muito interessante a gente pensar que às vezes, quando a gente encontra pelo nosso caminho, né, pessoas que são questionadoras, pessoas que estão sempre perguntando, mas por que é assim aqui? Mas por que não faz desse jeito? E por que faz desse? Muitas vezes a gente fica aborrecido, né? Aborrecida. Ai, que gente chata, fica toda hora perguntando por quê, por quê. Tem uma fase, né, da criança que ela toda hora questiona, mas por quê? Por quê? E chega uma hora que a gente fica irritado. Pô, mas tudo eu tenho que responder o porquê? É porque é assim e pronto, acabou. Né? É muito mais fácil pra gente responder assim. Porque também não faz a gente pensar sobre a dúvida. A gente refletir se realmente é pra ser assim. E será que manter esse paradigma não é, como eu falo sempre que posso, estar no nosso automático? E será que quebrar esse paradigma não é pensar sobre a dúvida? Sobre, será que isso pode ser feito de uma forma diferente? Será que tem uma forma melhor de ser feito isso? Será que realmente essa verdade ainda é a minha verdade? E questionar sobre isso, muitas vezes, nos faz ter que tomar decisões diferentes. Começar a pensar se, poxa, se essa ainda é a maneira correta de se fazer, só porque sempre foi feito desse jeito, será que é assim? Será que no mundo onde a certeza é a mudança, os paradigmas não devem ser quebrados? Então que a gente possa, nesse momento, entender que se a única certeza é a mudança, é importante que eu repense sobre os paradigmas, que eu acredite que seja uma verdade. Que eu pare um momento para levá-los à minha consciência e realmente refletir se eles ainda cabem, se eles ainda me servem, ou se não me servem. Se há uma possibilidade de fazer de forma diferente. De forma, de repente, mais atrativa, mais engraçada, mais lúdica, mais leve. Não sei, aí é com você. Qual é o paradigma que você quer quebrar? Qual é a verdade absoluta que te disseram que você sabe que você pode duvidar dessa verdade absoluta? Sabe? E ser uma pessoa que pergunta, que quer entender por que funciona desse jeito, né? Qual é a lógica disso? Faz quem está ensinando, por exemplo, a pensar se realmente essa é a maneira mais inteligente de se fazer. Talvez tenha sido a maneira mais inteligente de ser feita até aquele momento. E a partir de agora, por diversos motivos, até tecnológicos, quem sabe, a gente tem uma forma mais inteligente de fazer, uma forma diferente de fazer, uma forma, de repente, mais tecnológica, uma forma de se ver o resultado de um outro jeito. E esse paradigma dos 5 macacos faz a gente refletir muito sobre a nossa vida. Porque sim, gente, sim, é mais fácil. E eu acredito que a gente estar no nosso automático, né, já ter as decisões meio que automatizadas, faz com que a gente gaste menos energia, é óbvio. Fica mais fácil. Já tá ali, a gente já sabe fazer aquilo de olho fechado. A gente já domina aquilo. E quando a gente entende que tem como fazer melhor, tem como fazer diferente, e é possível fazer diferente, é óbvio que esse movimento vai me fazer gastar mais energia, prestar mais atenção, porque é algo novo. É algo que eu ainda estou aprendendo. Só que o novo pelo novo, muitas vezes nos assusta.
Ah, mas pô, não estava dando certo assim? Por que a gente tem que mudar? Por que a gente tem que fazer diferente? A gente se questiona sobre isso. E aí tá o medo da mudança. E esse medo que impede a gente de agir acaba atrapalhando a nossa vida, né? Esse movimento do novo, porque você fica com medo de agir. O medo, ele é importante e ele tem que ser uma espécie de preparador. Tá, temos medo. Por quê? O que pode acontecer? E aí ele faz com que a gente se prepare melhor para fazer aquilo acontecer, mas ele não pode nos paralisar, porque a partir do momento que ele nos paralisa, ele nos impede de realizar algo novo. E isso é ruim, porque a gente fica na nossa zona de conforto. Então entender que a gente recebeu um monte de paradigmas ao longo da nossa vida e que muitas vezes a gente não questionou, ou na maioria das vezes a gente nunca questionou esses paradigmas, simplesmente aceitou todos esses paradigmas na nossa vida. Ok. Só que agora você ouviu esse podcast. Não tem como desouvir. Esquece. Não tem, você já ouviu. E aí? Como é que você vai, a partir de agora, refletir sobre os paradigmas que até agora você acreditou que era verdade? Como você vai conduzir isso na sua vida? É importante a gente começar a refletir sobre isso, não é não? Porque às vezes a gente tá ouvindo esse podcast, vendo o vídeo, e a gente começa a pensar em outras pessoas, né? Poxa, seria legal se essa pessoa ouvisse isso, ouvisse esse vídeo. Enfim, eu quero aproveitar até para convidar você, né? Se você acha que alguém precisa ouvir esse podcast, manda para ela aí, fala para ela me seguir aqui. Eu também quero te convidar para me seguir lá no Instagram, fernandagonçalves.treinadora, para você receber outros conteúdos também. E muitas vezes é aquilo que eu acabei de falar, a gente pensa nas outras pessoas. E a gente esquece de olhar pra gente. E aí, isso me serve? Será que eu também preciso refletir sobre isso? Sobre esses paradigmas? Olha quanta coisa a gente recebeu ao longo da nossa vida. Que disseram pra gente que era o certo, que é uma verdade absoluta e que a gente precisa repetir. Repetir o que nossos pais fizeram, repetir o que pessoas com mais experiência do que nós fizeram. Tá. Mas como é que é esse repetir? Por que eles fizeram dessa forma? Qual era o momento que eles estavam vivendo? Tem uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. Não estou dizendo que a gente não deva parar para escutar os mais velhos, ou nem precisa ser mais velhos, pessoas que têm mais experiência em determinada área do que a gente. Não estou dizendo isso. Mas estou pedindo para que você reflita nesse podcast sobre os paradigmas que foram colocados para você e que não foram explicados. Simplesmente disseram, porque é assim, e acabou. E se vira com isso porque tem que ser feito assim. E é interessante a gente começar a pensar, né, na nossa vida como que isso acontece de forma, às vezes, mais frequente do que a gente gostaria que fosse. E aí eu preciso saber em que ambientes, né, que eu frequento que isso acontece com tanta frequência. É no meu local de trabalho? É na minha casa? Com os meus amigos? Na casa dos meus pais? E você começa a entender como é que você vai trabalhar esses paradigmas dentro dos ambientes. E se você quer continuar nesses ambientes, né? Também é uma escolha que é bem interessante a gente fazer. Por quê? Se você é uma pessoa que busca quebrar paradigmas, busca fazer melhor, busca realmente fazer o novo, quando não te deixam quebrar esse paradigma, né? Testar essa quebra de paradigma, quando não te deixam testar novas formas, você obviamente se sente tolhida por aquilo. E isso te faz mal. E aí você acaba fazendo algo numa situação de eu tenho que fazer assim, porque mandaram fazer, eu não tenho a opção de opinar e de mostrar que pode ser feito de forma diferente.
E aí a gente vai pensando em tudo, né? Em trabalho, em relacionamentos. Isso envolve muita coisa, envolve a nossa vida. Então, espero que essa reflexão, né, sobre esses 5 macacos tenha feito sentido aí para que você possa usar na sua vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre A Dúvida Lhe Serve? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e meu Instagram, Fernanda Gonçalves, treinadora.